I have a dream that one day this nation will rise up. One small step for man, one giant leap for mankind. How is it that scientific language is international? There is an unalterable law governing everything. Whatever the cost may be, we shall never surrender. Like it or not, the earth is where we make our stand. Boa noite. A 31 de outubro de 1517, um jovem monge pregava as suas 95 teses contra a indulgência na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. O seu nome era Martim Lutero e este momento marcaria o início da Reforma Protestante, um evento que moldaria a história da Europa durante os próximos 500 anos. Mas quem era Martim Lutero? Quais os motivos que o levaram a mover-se contra a coerência da Igreja Católica e o que o levou a fundar uma forma de cristianismo que ainda hoje é seguida por milhares de pessoas? Para responder a estas questões tenho comigo Tiago Oliveira Cavaco, músico, pastor batista e autor do livro Cuidado com o Alemão, 3 dentadas que Martim Lutero dá na nossa época, que desde já agradeço por nos ter recebido aqui na Igreja da Lapa. Eu é que agradeço esta oportunidade. Tiago, vamos passar já para... foi-me pedido para fazer um aviso em relação à passagem de possíveis aviões, é uma coisa que nós não podemos controlar, mas pode aparecer na nossa gravação. Tiago, Martim Lutero nasce em Eisleben, a palavras alemãs vai ser muito difícil pronunciar. A 10 de novembro de 1483, o pai geria algumas minas de cobre, a mãe era uma pessoa de classe, não vamos dizer que era camponesa, tinha alguns meios, apostaram muito na formação do filho, o pai queria, que em prol de que a família progredisse socialmente, que o filho estudasse direito. Esta breve contextualização. Vamos saltar já diretamente para a história do raio. 2 de julho de 1505, Martim Lutero tem 22 anos, dirige-se para a universidade para estudar, quando lhe acontece um evento que eu acho, depois veremos, se tendo em conta a personalidade do Martim Lutero, o que é que esta história implica, porque eu pessoalmente vejo Lutero como uma pessoa muito séria e acho esta história um marco de caráter que é interessante discutir. Portanto, se pudéssemos começar aí, o que é a história do raio e depois a entrada de um mosteiro, que mosteiro, que caminho... É interessante, porque os historiadores, é o trabalho deles também, não é? A tentar averiguar, por um lado, qual o grau de confiança que podem ter em algumas das histórias que se tornaram as mais marcantes, sobretudo quando estamos a falar de acontecimentos há mais de 500 anos, por exemplo. E até a história do raio, da tempestade de Lutero, há quem a coloque Pode contar a história primeiro? Sim, basicamente, eu vou simplificá-la bastante, não é? No meio de uma viagem pela floresta, estamos a falar da Alemanha, Lutero é apanhado numa grande tempestade essa que é de tal modo assustadora. Também é verdade que para nós, hoje, filhos da eletricidade, nós não temos ideia de um mundo pré-eletricidade. Aliás, às vezes basta passearmos mais fora de uma cidade, numa zona que seja mais rural e que nos apercebemos logo que a escuridão é maior do que nós temos a experiência dela nos centros urbanos. Então imaginem há mais de 500 anos um jovem a fazer uma viagem, de repente há uma tempestade no meio da floresta, ele fica em pânico de um modo tal que diz: Santana, se tu me livrares, não é? Eu dedico a minha vida ao ministério, eu vou para um mosteiro. Reza assim a história. Há quem ache que ela já tomou mais a conta de lenda do que propriamente algo factual. Para quem estuda de Lutero, de facto não é difícil acreditar que será uma história completamente plausível, na medida em que eu acho que ela exemplifica uma coisa que estará presente no resto da vida de Lutero, que é uma grande facilidade em mostrar o medo, a sua própria angústia. Aliás, é interessante, eu há 2 dias, passei os últimos 2 dias com um amigo alemão, o Stefan Puas, e ele foi jantar lá à casa e dizia às nossas crianças... claro, estávamos a falar no novo latim, que é o inglês, e ele dizia às nossas crianças: pois nós os alemães somos um povo tão voltado, de certo modo, tão voltado para dentro, que até cunhámos esta palavra nova, né, que é o Angst, né, esta coisa de
sermos tão virados para as nossas próprias angústias, e nesse sentido eu diria que Lutero é um bom alemão. Portanto, a história da tempestade demonstra que, vamos dizer assim, além daquilo que nas condições meteorológicas é agreste, demonstra aquilo que é agreste já na alma de Lutero. Sim. E acho que isso é uma coisa que vai ser transversal à nossa conversa, ao analisar isto um bocadinho, uma das grandes conclusões ou de argumentos que ia sempre vendo apresentados era que Lutero é muito punitivo consigo próprio e com... mas lá chegaremos. Vamos passar então para o mosteiro. Ele passa por este momento traumático, decide dedicar a sua vida em serviço, muito em oposição ao que o pai dele queria, como um advogado, e dá entrada num mosteiro em particular, Agostinho. Agostinho? Sim, Agostinho. Porquê, quem é que são, porquê, que formação é que acabam, que impacto é que esta ordem em particular e que esta experiência acaba a ter na formação de Martim Lutero? Sim, é interessante. Eu queria só sublinhar ainda uma coisa previamente, que é nós devemos logo começar a ficar sensíveis pelo movimento negativo da fé na vida de Lutero. E obviamente eu estou a simplificar coisas que têm o seu espaço para se tornarem mais complexas, mas eu diria que esta é uma ética tipicamente protestante. Aquilo que nos leva a Deus não é um encontro, é um desencontro. Aquilo que nos leva a encontrar Deus não é uma estrada direita, é uma estrada escura, é uma tempestade. As nossas epifanias, e estou a generalizar, as epifanias protestantes são pesadelos. Okay? E Lutero torna-se um monge não necessariamente porque essa é um desejo ardente do seu coração, mas porque no meio de um grande sarilho ele fez uma promessa que se calhar se arrependeu mais tarde. Ora, neste sentido eu diria que esta dinâmica negativa continua até no próprio movimento, dentro do próprio movimento que tem o nome a partir de Agostinho, porque, como bom protestante que tento ser, também direi que Lutero continua uma dinâmica negativa que já existe em Agostinho. Aliás, os protestantes gostam precisamente de olhar para a história e de, por exemplo, chegar a Agostinho e dizer assim, ora aqui está o nosso homem, até mais do que por exemplo, Tomás de Aquino, com toda a importância que ele tem. Em dois minutos, porquê? Porque eu quero depois voltar a focar-me em Lutero sempre, mas porquê essa afirmação? Agostinho, aliás, o que eu diria, para dar a resposta que eu creio que para mim é mais convincente, não sendo eu um académico, nem um estudioso de Agostinho, mas basta ler as Confissões de Agostinho. Se a pessoa puder só escolher uma coisa, leia as Confissões de Agostinho para entender que a força desse livro, que vai muito além do facto dos leitores terem fé cristã ou não, a força das Confissões de Agostinho é a força de um homem que sente uma grande necessidade de falar sobre o seu encontro com Deus e que enquadra o seu encontro com Deus sobretudo a partir da confissão, daí o próprio nome, mas da confissão das suas misérias. E da mítica história da pera, não é? E esta confissão das misérias é, de facto, se nós quisermos, uma espécie de sacramento oficioso para um protestante. Tu sabes que estás na presença de um protestante não quando ele te vai falar de uma maneira muito otimista ou até contemplativa no encontro que teve com Deus. Tu sabes que estás na presença de um protestante quando ele te vai contar o pior que existe dentro da sua alma. E nesse sentido é óbvio que nós, os protestantes, retroativamente dizem, ora aqui está um belíssimo protestante em Agostinho. Portanto, repara, a própria ordem agostiniana, que será a ordem onde Lutero se vai desenvolver, ou no mosteiro dele, é uma ordem toda ela que na sua tradição teológica, vamos dizer assim, se há ordem no contexto da Igreja Católica medieval que agudiza as questões mais subjetivas, mais interiores, sem dúvida eu diria que são os agostinianos. E, portanto, nada é casual no próprio desenvolvimento da reflexão de Lutero acerca de quem ele mesmo é, de quem Deus é e o encontro que ele tem com todas estas categorias através da leitura da Bíblia. E aproveitando, eu vou dar aqui um saltinho, mas depois voltamos para o ponto onde nós estamos. O Martim Lutero diz que esta sua experiência enquanto monge foi dos períodos mais difíceis que alguma vez passou, e não só, presumo eu, a nível espiritual, como de certa forma a nível físico, não é? Porque a própria experiência de ser um monge é uma experiência nada agradável. Achas de certa forma que
que aquilo que Lutero traz ao de cima, como por exemplo os padres ou pastores poderem se casar, terem filhos, ser normal, vem como uma reação a parte deste processo que ele passou? Ou seja, esta dificuldade marca o que ele à frente depois quer deitar abaixo? Achas? Sabes, é uma boa pergunta e que... Aqui temos só a extrapolar, exatamente, acho eu. e que a coisa interessante de tentar respondê-la é precisamente assumir esse nível de especulação. Por um lado, quando tu vês o desenvolvimento, por exemplo, da questão do casamento dos pastores, é verdade que ele parece ser um desenvolvimento acidental em relação à própria direção que a Reforma começou a tomar fora, vamos dizer assim, do próprio controle de Lutero. Mas não é ele próprio que marca o passo ao casar-se com a... Que quando ele faz isso, quando se casa com Catarina von Bora, que isso vem assumir uma, vamos dizer assim, uma espécie de afirmação oficial, praticamente, é facto. Mas que as circunstâncias que a isso conduziram, elas já estavam amplamente fora do controle de Lutero. Basta ter em conta que, a partir do momento em que, vamos dizer assim, as queixas de Lutero começam a ganhar lastro na Alemanha e por toda a Europa, há pessoas que rapidamente começam a ir a lugares onde ele não queria chegar. E não falo só, por exemplo, nos anabatistas, até porque essa... Vamos não falar disto todo ainda, porque a culpa foi minha, eu é que te empurrei lá para a frente, mas agora vou ter que te voltar a puxar para trás. Mas ao dizer isto, portanto, assumindo que há um desenvolvimento que me parece acidental, portanto não necessariamente intencional, de algumas coisas que depois serão marcas do protestantismo histórico, como por exemplo o casamento dos pastores, talvez não seja possível retirar uma parte da sua envergadura da própria experiência do mosteiro pessoal de Lutero. Até porque, pelo pouco que eu fui vendo da vida de Lutero, no meados do século XX, deu-se esta ideia de começar a fazer a análise de Martinho Lutero com base em Freud e com base nos abusos que ele terá ou não terá sofrido enquanto criança. Portanto, eu não sei se tu queres explorar um bocadinho esta ideia de achas que devemos analisar a teoria de Lutero com base nos condicionalismos dele enquanto ser humano, enquanto pastor preferes mensagem é mensagem, a vida é a vida de Lutero? Aliás, eu agora estava a ver se me lembrava que não é Life of Luther, é Luther, como é que se chama? É do século XX, essa análise mais freudiana da vida dele. E agora também me falha, eu ainda há pouco tempo não li o livro, mas li sobre ele, porque de facto essa análise, vamos dizer, mais psicologizante de Lutero foi uma coisa que no século XX acabou por vingar um pouco. Talvez até depois das análises mais marcadas por uma estrutura mais marxista na maneira de olhar para a história dele. Eu não sou contra, na medida em que a coisa boa de falhar, de tentar uma coisa e falhar, é que nós podemos sempre aprender com os maiores fracassos. E, portanto, imagina, mesmo numa observação demasiado psicologizante de Lutero, acho que há coisas interessantes que se podem tirar daí. Claro que em último grau a pessoa, por exemplo, porque é que eu não sairei completamente satisfeito de uma análise que queira justificar Lutero a partir de uma determinada perspectiva apenas? Porque eu acho que muitas vezes, imagina, vamos entender Lutero a partir do passado dele ou dos pais que teve ou por aí fora. Acho que há coisas interessantes que podem ser concluídas, mas ao mesmo tempo pode haver um grande recuo numa iniciativa dessas, que é como é que nós lidamos com coisas que vão além da nossa própria capacidade de as explicar. É possível olhar para Lutero e dizer assim, não, Lutero tinha de acontecer porque, tendo em conta as circunstâncias da época medieval que vivia, algum Lutero havia de aparecer. Exatamente, se não fosse ele seria outro. Se não fosse ele seria outro. Há outro que diz, não, a reforma, por exemplo, eu lembro de quando li o History of Christianity do Paul Johnson aqui há uns anos, o Paul Johnson, como bom católico que é, ele tinha uma tese que eu achava graça, que é, não, a reforma só aconteceu porque este tipo era de facto um tipo extraordinário, era um espalha-brasas e é daquelas big personalities que de certa maneira mudam o mundo. Lá está, dependendo da própria pessoa e do próprio, vamos dizer assim, das coisas que ela acha que são mais relevantes para a mudança ou para os grandes acontecimentos históricos, há uns que vão dizer, não, isto tem a ver com estruturas, não é? E nesse sentido uma interpretação mais tendencialmente mais à esquerda. Há outros que eventualmente até podem cair para uma certa romantização. Não, isto tem a ver com grandes personalidades.
honestamente, para te dizer onde eu estou, como eu sou um cristão, e um cristão evangélico, claro que eu vou alinhar por uma leitura que até pode parecer mais delirante para os ouvintes, mas o que eu vou dizer que isto aconteceu porque tinha de acontecer. Portanto, o que o protestante diz, um dos ditos em latim acerca da reforma é post tenebras lux, depois das trevas a luz. E não estou com isto a dizer que o cristianismo medieval era necessariamente todo ele entrevado, mas de facto eu acredito, eu olho como uma manifestação, usando aqui uma categoria que era cara ao Lutero e que depois ainda vai ser tão ou mais cara a Calvino e à tradição reformada, mas eu olharia para a história de Lutero como uma manifestação da graça divina. E que ele de facto é uma personagem que eu acho difícil a pessoa não ficar até em espanto quando conhece a história dele, e que isso eu acho. Isso aí dá-me uma ligação para eu ter que voltar a puxar a história dele. Está no mosteiro, estabelece aqui algumas amizades que são importantes delimitar, nomeadamente esta questão do von Staupitz, o superior da ordem dele, e que vai sempre apadrinhando Lutero durante um certo período, que lhe arranja um trabalho na Universidade de Wittenberg a ensinar teologia. Isto passa a ser das funções essenciais de Martim Lutero. Até que, normalidade da sua vida, chegamos a ir à Roma. Eu, da mesma forma como fui buscar o momento da tempestade, quero que me fales um bocadinho do que é esta ida à Roma, 1511, já não sei bem com que idade é que ele está, fui-me perdendo no meio disto tudo. Porquê é que é tão marcante esta viagem de Lutero académico, deslocar-se à sede daquilo que é a igreja que ele, não vou dizer que venera, mas da qual faz parte com bastante intensidade? Claro. O que é que ele vê e como é que isto o marca? Estou a cair mesmo no mesmo erro de há bocado estávamos a dizer que se calhar as visões psicológicas não são as melhores, mas eu estou sempre a bater nas experiências dele. Não, Luís, eu acho que essa é uma boa pergunta e eu vou tentar concentrar numa das cenas, que é uma das cenas geralmente ressaltadas na vida de Lutero, sobretudo no que diz respeito à ida dele a Roma. Eu só estive em Roma uma vez, gostei muito. E curiosamente, a primeira igreja que visitei nem foi planeado, mas foi a igreja desta cena de Lutero, que é a igreja de São João, onde tem os degraus. Portanto, os degraus que, segundo a tradição, seriam parte, portanto, vamos dizer assim, do palanque do próprio julgamento de Jesus, o palanque de Pilatos, onde Pilatos estaria. Não quero falhar arqueologicamente, mas creio que é isto. Então eu fui lá à igreja de São João, onde hoje ainda estão lá esses degraus esses que eram usados para a cada degrau, não é, haver o processo de devoção tipicamente católico e medieval, de reza e tudo isso. E que Lutero, esse é usado como um dos episódios em que Lutero, de certo modo, como tu estavas a dizer, tem um choque, ou sai de alguma maneira escandalizado entre tudo aquilo que na vida dele não era necessariamente organizado, mas que era, vamos dizer assim, uma atração cada vez maior pelo ensino e pela aprendizagem da teologia a partir da compreensão e da leitura das Escrituras, e a piedade popular demonstrada no cristianismo medieval. E, de facto, o que geralmente é assinalado é uma espécie de curto-circuito interno de Lutero, que também é muito condimentado com aquilo que é chamado da grande corrupção dentro das próprias hierarquias da Igreja Católica. Portanto, geralmente... Aliás, na própria história, não é? Ele, do pouco que eu percebo, ele sobe os degraus ponto a ponto à medida que vai rezando e chegando, no mito que se diz, chegando ao último, ao penúltimo degrau, ele pergunta-se a si próprio, será que isto faz alguma diferença? E levanta-se e vai-se embora para o choque popular de todos os presentes, não é? E novamente voltamos a ter aí uma nova erupção, se quisermos, da tal angústia que ele já tinha sentido no episódio da tempestade. De certo modo, essa angústia de facto nunca o vai largar, mesmo quando ele já está a viver como um pastor de um movimento novo para o qual foi fundamental que existisse. Mas essa história de Roma é uma história que, de facto, na maneira de olharmos para a vida de Lutero, ocupa uma função de dizer, se havia coisas que já germinavam dentro dele, a ida, como tu disseste, a ida ao centro institucional, geográfico da sua fé,
neste sentido, a sua fé medieval como pessoa do início do século XVI que ele era, vem tornar isto ainda mais, vamos dizer assim, incontornável. Cada vez há menos volta a dar. Em relação àquilo que Lutero está a sentir, em relação ao seu conhecimento aprofundado da Escritura, ao seu papel como professor de teologia lá em Wittenberg. Portanto, quando se estuda a história de Lutero, uma das coisas que de facto é interessante é que há uma espécie de tensão está sempre a subir. E ela tinha de Vou aproveitar então teres-me dado a deixa certa para te perguntar quais são estas tendências que estão a favorecer dentro de Lutero a nível académico, ou seja, o que é que Lutero se foi deparando e foi percebendo que não funcionava e que teria uma visão diferente. Especialmente vou-te perguntar a questão do humanismo, Erasmus de Roterdão, todo este movimento, impacta em Lutero? Há quem diga que não, há quem defenda que não, que ele faz o seu caminho um bocadinho mais à parte do humanismo do que... Uns dizem que sim, outros dizem que não. Portanto, gostava que me falasses um bocadinho de quais são os pensamentos que ele está a ter, que estão a favorecer e que vão arrebentar neste próximo episódio, que é Tetzel e a venda das indulgências. Portanto, vamos começar por aí. O que é que ele está a pensar? Com o que é que ele se está a deparar? Como é que depois aparece Tetzel neste processo e isto arrebenta? Bem, eu consideraria que não dá para separar completamente, independentemente depois se a pessoa achar que o protestantismo de Lutero é mais ou menos humanista, não dá para separar Lutero daquilo que era um vigor humanista que estava a acontecer. Posso pedir que sejas mais técnico? Sim. Humanista, exemplo, em que sentido? Qual é que é a reforma? Falando, por exemplo, no muito alardeado regresso às fontes. Portanto, o humanismo, porque agora também depende como nós entendemos o que é o humanismo naquela altura. Repara, e só aqui uma parte. Eu acabei e para os nossos ouvintes que não sabem nada do que é o humanismo todo, também gostava que e dou uma dica agora fora até claro. do contexto desta discussão. Eu acabei de ler um livro fantástico, pequenino, do John Gray, que é um ateu britânico, e que é Seven Types of Atheism. E uma das partes mais interessantes neste livro, foi publicado no final do ano passado, uma das partes mais interessantes é de facto ele, por exemplo, a olhar para o humanismo e de certo modo a apontar o lado negro do humanismo de uma maneira que nós, por exemplo, com muitas idealizações ao século XX e século XXI, geralmente quando falamos humanismo parece-nos sempre assim uma espécie de que maravilha, um regresso à vida intelectual, seja o que for. Portanto, isto para dizer que dependendo do nosso estudo dos movimentos históricos, nós vamos poder tirar conclusões umas mais esperadas ou outras mais inesperadas. Numa das facetas que de facto me parece excelente acerca do humanismo que está a acontecer naquele tempo, há este desejo de facto ir às fontes, ir aos documentos originais. Aliás, isso funcionava como um lema, há de fontes. E, portanto, corrijo-me se eu estou errado, Erasmus faz a tradução da Bíblia, não do grego, mas do hebraico? É isto? Portanto, não, eu tenho a ideia, e agora posso estar em ou ele não faz a tradução não do latim, mas do grego? Eu acho que faz do grego. Do Novo Testamento. Okay. Estou a falar de memória agora, teria de consultar até o que eu próprio escrevi no livro, porque lá está. E Erasmo é um destes nomes. Tanto que, só dando um passo à frente e depois recuando já, havia um grande suspense em torno de qual seria a reação de Erasmo à medida que os acontecimentos da reforma se estavam a precipitar. Porquê? Porque toda a gente tinha Erasmo como uma das pessoas que contribuía positivamente para um regresso ao estudo o mais empenhado possível dos textos originais, fosse da Bíblia, fosse dos gregos, não é? Portanto, porque o humanismo também traz esta ideia da recuperação da cultura clássica, que de algumas maneiras estaria também esquecida naquele contexto. É importante que os nossos ouvintes percebam isto, que a principal coisa com a qual o Lutero se vai deparando neste tempo é a sua ligação muito próxima com a palavra escrita, não é? Que é a sua análise, e ele vai lendo e vai-se perguntando porque é que as coisas são tão diferentes do que está aqui para o que está na realidade. Exatamente. E nesse sentido... Eu sinto que se calhar saltei esse passo de estudar esta contextualização. O que disseste é justíssimo, porque nesse sentido não é possível separar aquilo que Lutero está a fazer do humanismo do seu tempo.
Agora, se depois o caminho que ele vai seguir é mais ou menos humanista, é outra discussão. E que, de facto, de certo modo, eu direi que há outros aspectos no pensamento de Lutero que de facto eu consideraria os menos humanistas. Mas só para dar outra referência, há uma escritora norte-americana que ela recebeu o prémio Pulitzer há uns anos, que é Marilynne Robinson, que é uma escritora calvinista. É verdade que ela é uma calvinista diferente de mim, que sou calvinista. Ela é uma calvinista liberal, eu sou um calvinista conservador. Mas uma das coisas que ela, sempre que fala de Calvino e de Jonathan Edwards, por exemplo, é que ela diz que os reformadores eram humanistas. Agora, isso não quer dizer que eram humanistas da maneira como, se calhar, um setor mais à esquerda na Europa sublima os humanistas, mas que de facto eram pessoas que acreditavam e que defendiam que um exercício intelectual sério não podia ser feito sem o conhecimento dos textos. Isso era claro e isso era uma coisa fundamental para eles. Antes de passarmos para Tetzel, escolasticismo, queres-te pronunciar um bocadinho sobre isto? É um termo grande, difícil. É demasiada areia para a minha caminhoneta, mas okay. Eu posso dar pelo menos um enquadramento, porque acredito na simplificação que vou fazer, que é, em grande parte, a escolástica, que é uma coisa extraordinária que os protestantes não vão dizer, que grande perda de tempo. De facto é uma coisa extraordinária, mas a escolástica em grande parte é aquilo que nós associamos, vamos dizer assim, à alta Idade Média, ao pensamento teológico, sobretudo a Tomás de Aquino, e que significa um desenvolvimento, um encontro entre o cristianismo e fundamentalmente a filosofia aristotélica. Sim, e Aristóteles em particular. Como uma espécie de, vamos dizer assim, de encontro, sobretudo em Aristóteles, de uma abordagem bíblica. E há coisas fantásticas por causa disso, não é? Fala-se muito acerca do encontro fértil entre Atenas e Jerusalém. Agora, também é verdade que há uma ressaca. E essa ressaca... Em que é que Lutero disse... afasta-se deste escolasticismo? Lutero vem numa certa ressaca da escolástica, que já tinha sido, talvez, deixem-me forçar só mais uma vez o termo ressaca aqui, que começou sobretudo com uma reação de Guilherme d'Oquem e os nominalistas. Não é? Eu não sou um especialista em nominalismo, mas uma das coisas que o nominalismo vem dizer é, com tanta sofisticação que a teologia está a ganhar a partir de uma lente grega, sobretudo aristotélica, na leitura das Escrituras, é como se Deus estivesse a ficar preso no nosso próprio sistema de o compreender. Portanto, é como se houvesse uma parte, vamos dizer, e por isso é que estes assuntos vão ser tão importantes para o protestantismo, uma parte da soberania de Deus, uma parte do poder dele que estivesse de alguma maneira a ser encolhido. E, portanto, os nominalistas vão reagir um pouco aos excessos da escolástica, que com muito boa vontade colocavam as coisas em termos de, vamos dizer assim, de uma filosofia de absolutos, mas que, tornando-se tão, vamos dizer, tão intrincada no modo como compreendia a Bíblia a partir de uma lente grega, perdias, e estou a simplificar, mas perdias, vamos dizer assim, a ternura, sobretudo do Velho Testamento, a ternura hebraica. E o que é que acontece? Lutero vem nesta tradição de reação nominalista, que a coisa curiosa é esta. Ele é um homem que percebe mais de filosofia, e não leves a mal agora estar a colocar-te no mesmo saco onde eu estou, Luís, até porque eu acredito que tu saibas mais do assunto do que eu, mas eu acredito que Lutero de facto colocava-me a mim e a ti no bolso, a nível de conhecimento filosófico, porque ele era um monge e na altura os hábitos de um monge, a nível de estudo de filosofia, eram muito mais intensos do que os nossos de agora. No entanto, nesse mesmo estudo da filosofia, Lutero, com esta tradição nominalista, ele vem, de certa maneira, a reagir ao império que a filosofia estava a deter sobre a teologia. E, de certo modo, ele vem usar, de facto, uma... Estava mesmo à procura no teu livro, da frase em particular. Não sei se és tu que usas a frase tirar a filosofia da religião. Eu tenho a ideia que tinha lido aqui... Tens o capítulo magnificamente intitulado A Filosofia é uma Senhora de Má Fama, que eu gostei muito de ler. Já estamos a ver qual é que é o dilema intelectual que está em cima da mesa, esta reação ao humanismo, o escolasticismo, o excesso de filosofia. Deus está amarrado não à palavra, mas ao pensamento filosófico ateniense. No meio disto tudo, temos outro processo a decorrer, que é preciso reconstruir a Catedral de São Pedro. O Papa
emite a venda de indulgências, patrocinada pelo... Eu agora não me lembro qual é que é o nome do eleitor alemão que... Agora não sei se já é Frederico. Frederico, não é? O Frederico não é que o apoia depois e permite que ele... mas que nunca deixa de ser católico romano. Exatamente. Ok. Frederico o Sábio, não é? Se me engano. Creio que sim. Frederico II. Eu agora posso estar completamente enganado. Tetzel. Temos este homem que anda de cidade em cidade com um cofre a pedir vendendo indulgências. Consegues-me falar um bocadinho de indulgências, o que é que são? Muito rapidamente possível. Sim, vou tentar dar com uma mão e tirar com outra. Primeiro dar e reconhecer que é fácil que nós aqui no auge do século XXI achemos, isto é muito primário, eles andavam a vender indulgências porque precisavam apenas de comprar uma igreja nova e portanto diziam ou tu compras as indulgências ou vais para o inferno. A coisa não é assim tão simples. Portanto, vamos dizer, há algum tipo de suporte teológico e filosófico para que a Igreja tivesse práticas destas, que de facto eu como protestante rejeito, mas também para não dar uma ideia, não vamos criar aqui um straw man, um homem de palha, porque é preciso compreender que as práticas da Igreja medieval não estavam assim tão desconchavadas do entendimento do mundo, que as pessoas tinham acerca do mundo e das coisas. E numa Igreja cuja sacramentalidade estava a evoluir, e cuja sacramentalidade, o que é que eu quero dizer com isto? Cujo sistema de sacramentos estava em progresso e em ascensão, não seria absurdo que, de facto, através da compra da indulgência, na confiança do poder temporal e espiritual da Igreja Católica, portanto, tu ao comprares alguma coisa a uma agência que cada vez lhe era reconhecido um poder divino maior, a Igreja medieval, não era assim tão absurdo que uma venda de indulgências pudesse ser feita. Na base que uma indulgência é um dares perdão, dinheiro para te perdoares. É um perdão que te é dado, que podia ser temporário. A ti e aos teus familiares, presumo eu, não é? Temporário. Portanto, porque havia graus diferentes de indulgências. Portanto, havia graus mais temporários e outros mais perenes. O que naturalmente, e agora eu disse que primeiro queria dar com uma mão, agora vamos tirar com a outra. É óbvio que se nós, por um lado, temos de compreender o sistema sacramental e a maneira como as indulgências encaixavam na Igreja daquele tempo, por outro, temos de reconhecer que o encaixe financeiro que isso permitia era extraordinário. E coloca-te no lugar de um alemão, no início do século XVI. A tua economia, volta e meia, é sazonalmente drenada para Roma. Porque aqui questões não são apenas religiosas, portanto, são questões políticas. Portanto, tu tens povos diferentes. A nossa Europa é maravilhosa também por esta diversidade tão grande de povos num espaço que não é assim tão grande. E o que acontecia é que os alemães sentiam que volta e meia nestes investimentos que iam beneficiar as grandes igrejas centrais de Roma, quer dizer, a própria economia alemã andava um bocado a reboque destas ingerências dos italianos, e repare, italianos esses que nem sequer é a Itália moderna que nós hoje temos. Portanto, todas estas coisas estão lá. Por isso é que a relação teológica, a reação religiosa, nunca se pode separar depois da própria reação dos príncipes e do próprio apoio que Lutero vai obter politicamente. Porque, de facto, isto significava não só um problema teológico, mas significava também um problema económico. Okay. E, portanto, há todas as razões e mais algumas para que haja alguém a querer bater com a mão na mesa. Ok. Eu aqui acho que vou tomar uma decisão administrativa, que estamos a chegar ao culminar, ao clímax da nossa história, não é? Tetzel está em Heidelberg para a sua venda de indulgências. Martinho Lutero, tendo desenvolvido tudo o que nós temos visto até agora, está pronto para o seu contra-ataque, que são as 95 teses. Dito isto, eu vou sugerir que acabemos este por aqui e façamos outro para continuar a nossa história, não é? Portanto, eu agradeço a todos os nossos ouvintes, peço-lhes imensa desculpa estarmos a cortar no melhor momento da nossa história, mas o melhor ficará para a semana. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Um abraço.